Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Vamos olhar aqui como sendo o nosso eixo aqui. O nosso eixo é exatamente no zero. Então, o que acontece? Essa abscissa e essa abscissa, em relação a essa origem, são simétricas. Essa abscissa e essa daqui, ó, também são simétricas. Essa daqui e essa daqui, simétrica. Ou seja, por quê? Porque elas preservam a distância. Por exemplo, se tu pegas a abscissa A4 e a abscissa B3, ó, a distância de A4 até a origem é 4. E a distância de B3 até a origem é 3. Ou seja, elas não são simétricas. Tá certo? O simétrico aqui seria o B4 em relação à origem. Tá certo? Então, o que acontece? Existe aqui uma simetria, e a simetria está preservada utilizando as distâncias, né? Daqui, ó, desse ponto para esse ponto aqui em relação à origem tem a mesma distância. Então você tem, essa abscissa e essa abscissa são simétricas. Vou fazer assim, são simétricas. Ó. Essas duas abscissas são em relação à origem, são simétricas. Essas duas aqui são simétricas. Essas duas aqui em relação à origem são simétricas e assim sucessivamente, tá certo? Por exemplo, a abscissa 8 e a abscissa B8 em relação à origem, elas são simétricas. Por quê? A distância aqui é 8 e a distância aqui é quanto? 8. Tudo bem? Então aqui existe uma simetria. Então, sem nenhum problema, nós iríamos olhar aqui como se nós tivéssemos aqui um eixo de simetria. Tudo bem? Beleza. Então, veja bem. Quando você olha de frente para a régua, você tem um lado direito e você tem um lado quem? Esquerdo. Tudo bem? O que eu quero fazer agora é diferenciar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma notação. Veja bem, uma notação. Do meu lado esquerdo eu vou usar um símbolo. Eu vou usar esse símbolo aqui. Veja bem, eu vou usar esse símbolo para dizer que eu estou olhando do lado esquerdo da minha origem. Então, a esses valores aqui, eu vou chamar de números negativos. E esses valores aqui, eu vou chamar de números positivos. Tá certo? Então, você observa que eu estou criando uma simbologia. Uma simbologia. E quando eu faço isso, eu estou criando exatamente um conjunto chamado conjunto dos números quem? Inteiros. Ele é formado pelo zero, a parte positiva e a parte quem? Negativa. Então, você observa o seguinte, professor, professora, que eu estou criando o conjunto sem muito, vamos dizer assim, sem muita pomposidade, da maneira mais simples possível e funcional. O que é que tem aqui de importante? Veja bem, o que é que tem aqui de importante, literalmente de importante? Eu digo a você, a distância de B6 até a origem, olhe bem, a distância de B6 até a origem, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. A distância é quanto? 6. Tá certo? Por exemplo, a distância de A7 até a origem, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É o que nós temos de mais valioso nessa construção. A construção da forma de você fazer isso. Veja bem. Então, o que nós precisamos fazer agora, e é isso que eu vou fazer, eu preciso construir aqui, por exemplo, aqui eu tenho a noção de distância, tá certo? Eu olhei aqui, ó, o B6, então eu faço o seguinte, ó. Então, se eu olhar agora o 6 em relação à origem, eu escrevo assim, ó. Então, essa distância de B6 até a origem, eu vou olhar como sendo o módulo de menos 6. Que aí eu olho como sendo quanto? 6. Por exemplo, se eu olhar a distância de B4 até a origem, B4 eu olho como sendo quem aqui? A minha leitura é essa, o módulo de menos 4. Que eu olho como sendo quanto? 4, tá certo? Se eu olhar a distância de A7 até a origem, o A7 está aqui, né? Então eu vou olhar o módulo de 7, que eu olho como sendo 7.
Entendeu? Então, essa é a parte mais importante da atividade. É você entender e fazer seu aluno entender, preste bem atenção, a preservação de uma coisa chamada distância. A minha forma de você medir, a minha métrica. A minha métrica. E tudo começa exatamente com quem? Com a unidade. Ó. A unidade, tá certo? Eu conto as unidades e eu calculo as distâncias. Tudo bem? E não esqueça, aula dada é aula estudada.